Bom, pessoal, bem-vindo aos Estúdios Atenas, nosso primeiro episódio do podcast Atenas, do Atenas Cast, e nada mais, nada menos do que Fábio Cruz aqui para me acompanhar. Lembrando que a gente está seguindo todas as medidas de segurança, então a gente tem o álcool gel aqui, a gente não está usando máscara, o Fábio já foi vacinado, eu já fiz o exame aqui do PCR para saber que está tudo certo, então para a gente poder ter um bate-papo aqui bem tranquilo, seguindo todas as medidas de segurança, certo? Pedir para vocês se inscreverem no canal da Atenas, quem não for inscrito, 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos aqui no canal. Então é muito importante essa interação com a gente, é importante que você se inscreva lá no nosso canal, para a gente continuar gerando conteúdos importantes para vocês aqui e pertinentes no trabalho e na atividade de vocês. Fábio, primeiramente, muito obrigado por você ter vindo aqui, recebido mais um convite meu e ter aceitado essas loucuras que eu quero fazer por aí. Então, eu te agradeço. Tá? Legal, eu que agradeço a oportunidade, um convite de vindo, é bem legal, acho que loucura não, o que você está fazendo é inovar, fazer algo diferente, acho que não é loucura não. Acho que tá o Fábio já esteve com a gente na nossa live, na nossa primeira live, que também foi um sucesso, falando só de NR35, a gente estava só com fera lá, Jean Franco, Carlos Dias, foi um bate-papo bem legal, se vocês quiserem conferir, tá no nosso canal aqui do YouTube também. E Fábio, agora eu quero saber de você, cara. Aquele dia a gente falou de 35, a gente sabe que você é um dos especialistas aí que a gente tem no mercado, renomados de mercado, até por isso que você está aqui com a gente e a gente tem uma parceria grande disso, mas eu quero saber de você, como que surgiu o Fábio? Como que o Fábio entrou nessa área de saúde e segurança do trabalho? Da onde você veio, cara? Eu comecei, na verdade, em 89, eu tinha 14 anos de idade, meu pai abriu uma loja em Mogi das Cruzes, com a parte de manutenção, equipamento de proteção individual. Legal. Então eu brinco, meu primeiro registro foi dia 15 de dezembro de 89. Ah, que legal. Bacana. Vai fazer 32 anos que eu estou na área de segurança. Nunca saí, sempre fiquei na área de segurança. Meu pai teve a loja aí até 94, mais ou menos. Aí ele foi para um lado, eu fui para o outro, mas sempre na área de segurança. Aí em 98 nós voltamos a trabalhar juntos, ficamos como representante, tinha uma representação Bacana. Em Mogi das Cruzes. E de várias empresas, e entre elas a Proticap. E aí eu fiquei 2 anos como representante da Proticap na região ali do Alto Tietê, e por convite do Cláudio Castelo, eu virei o gerente de produto, na época gerente de produto na Proticap. Eu cuidava da área de detecção de gases e equipamento autônomo de respiração. Então, não começou na altura propriamente. Não comecei na altura. Foi o generalista, como todo mundo que começa nesse mercado. Exato. Então, a minha parte de equipamento de proteção individual foi genérico mesmo, tudo que você possa imaginar. Mas aí comecei a me especializar em produtos técnicos em 2000, quando eu comecei com essa questão da detecção e equipamentos autônomos de respiração. Aí começou a entrar outros produtos, a parte de emergência química, combate a incêndio, entrada em espaço confinado. Então, começou a entrar outros produtos técnicos também. Em 2007, a gente estava aí com quase 30%, 40% do mercado de equipamento autônomo de respiração. Em 2010 mesmo que começamos a trabalhar com altura, com uma coisa mais efetiva, com a parte da Miller, e aí depois em 2011... Praticamente junto com a norma mesmo. A norma veio... Junto com a norma, exato. E aí em 2011, a Capital Safety, através da Eliana, me procurou a Proticap e queria ampliar a parte de equipamentos de proteção no Brasil, distribuição no Brasil. Legal. Eles trabalhavam muito na região de Macaé exclusivamente. Parte de acesso por corda mesmo? Não, a parte de offshore. Offshore. No mundo offshore mesmo, né? De cinto, talabarte e trava-quedas retrátil selado, mas muito forte em Macaé, um distribuidor lá em Macaé. E então nos convidaram para fazer o curso de pessoa competente, então foi eu, Cláudia, a Eliana, a fazer o curso de pessoa competente nos Estados Unidos, e lá eu descobri que proteção contra quedas não era somente cinto e talabarte, né? Então a gente foi até interessante, né? Porque você fica encantado, porque você começa a pensar em ancoragem, você começa a pensar em acesso. O pessoal que não sabe, a Capital Safety é a maior empresa de altura do mundo. Então é uma referência, né, mundial aí, tá? Então, para vocês sentirem o peso da capacitação que hoje o Fábio tem, tá? Exato. E aí eu fiz essa capacitação primeiro em 2011 e eu falei para eles, o produto é interessante, a ideia é muito boa, só que o mercado brasileiro não pensa nisso. O mercado brasileiro é cinto e talabarte. Então nós tivemos a ideia de começar a capacitar. Eu falei para eles, temos que educar o mercado brasileiro para poder aceitar algo diferente.
Então tivemos a ideia de começar a levar grupos de brasileiros para poder fazer os cursos de pessoa competente nos Estados Unidos. Então a primeira turma ela foi em janeiro de 2012. Fomos até para Houston, porque em Red Wing estava tudo nevando, não deu para ir. Acabamos indo para Houston. E nisso foi Gianfranco, foi Biso, Teixeira, algumas pessoas que estavam ali envolvidos com a norma, entre outros grandes clientes que estavam nessa primeira turma que foram. Nessa primeira turma, basicamente, eu era, digamos, cicerone, né? Motorista, então eu levava os caras para o shopping, levava os caras para o jogo, levava para fazer os treinamentos, né? E nisso eu fui no total 13, 14 vezes acompanhando. Então, praticamente era o cicerone, depois eu passei a ser segundo assistente, primeiro assistente, aí traduzimos a apostilas que era em inglês para o português, e eu comecei a fazer a adaptação da norma brasileira, que tinha sido publicada em março de 2012, e comparando com a norma americana. Então eu entrava nos treinamentos, o pessoal falava assim, como funciona nos Estados Unidos? É assim, assim, assim. E no Brasil? É dessa forma, ou então não tem nada, a norma brasileira não fala nada. E aí depois eu passei a ser segundo instrutor mesmo, e lá para 2013, basicamente o curso estava sendo totalmente em português. Então eu acabava fazendo todo o curso, tinha o instrutor americano, então a gente fazia um negócio bem legal. Então até 2013 eu fui 13, 14 vezes lá para fazer esses treinamentos com os brasileiros. E nisso começou o pessoal me cobrar, Fábio, a gente precisa levar esse curso para o Brasil. Sem dúvida. Porque quem fazia os cursos era o gestor, era o gerente, era o engenheiro responsável, sim, mas quem estava ali na área mesmo, atuando, não fazia o curso. O engenheiro e o técnico atuante não acabava não fazendo o curso, exato, entendeu? Formação. Então acabamos fazendo a primeira turma na Vale, para um grupo da Vale, funcionou, e aí o pessoal falou assim, Fábio, por que você não monta a sua empresa? E eu estava tranquilo, tudo da empresa, Proticap, tudo bem, mas falei, vou me aventurar, legal, vamos ver o que acontece. Eu estava com 40 anos, falei, vamos tentar. E aí nisso abri a Height Works Training. Só que Height Works Training... nome gringo aqui é complicado. Ficou difícil, entendeu? Mas eu insisti ainda por 1 ano, 2 anos, era sempre Height Works Training, e o foco era trabalho em altura. Né? Então, sempre proteção contra quedas, e somente o curso de pessoa competente. E começaram aí me pedir, não, Fábio, você tem que ampliar. Pensa em espaço confinado, pensa em máquinas, equipamentos, a sua metodologia é muito boa. Então, resgate, então resolvi mudar para HW Treinamentos, então por isso que ficou HW Treinamentos, de Height Works, e aí virou HW Treinamentos, e nisso também mudei também trouxe uma pessoa competente para espaço confinado, para máquinas e equipamentos, para resgate. Então hoje eu já estou aí com 7 anos de empresa, 7 não, vai fazer 8 anos agora em agosto, dia 21 de agosto, vai para 8 anos de empresa, e aí com mais de 6 mil pessoas treinadas, sendo que a maioria delas treinadas como pessoa competente. Né? Então essa é um pouquinho da minha história aí, né? Um pouquinho do que eu fiz no trabalho em altura. E a vantagem de você ter um suporte durante um tempo de um dos maiores distribuidores do Brasil, né? A Proticap aí, isso ajudou o seu treinamento também estar nas grandes empresas do Brasil, né? Exato. Hoje você tem um portfólio legal, você pode falar algumas empresas aí que você já treinou, engenheiros e técnicos, recentemente estava na Vale, né? É a maior empresa de mineração do mundo, né? Então, assim, são empresas de gabarito, né? De gabarito. Então, eu já treinei pessoas da Vale, da Bung, da Ambev, construtora Andrade Gutierrez, você pode falar empresas aí diversas que eu já atendi. Até o pessoal fala, né? Eu sou de Mogi das Cruzes, o meu centro de treinamento eu abri em 2019, em dezembro de 2019. Para você, pessoal, que quer conhecer o centro do Fábio, tem vídeo no canal da Atenas também da nossa parceria lá. Lá você consegue visualizar o centro de treinamento do Fábio, um centro muito funcional, bem aconchegante, que eu posso dizer assim. Consegue ter um treinamento tanto teórico como prático ao mesmo tempo. A metodologia dele ele vai contar aqui, que eu com certeza vou perguntar para ele, mas se você quiser saber um pouco mais, é interessante, clica lá, parceria HW Atenas, que com certeza vocês vão gostar bastante do vídeo. E aí eu abri meu centro de treinamento em Mogi, né? Porque eu sou mogiano, né? Eu sou de Mogi. Eu brinco, né? Hoje o CT fica a 30 segundos de carro da minha casa e 3 minutos a pé, né? Então ficou muito, muito bom para mim, né? Mas eu quase não atendo empresas na região. Não porque eu não queira, mas eu acabo tendo uma demanda muito grande fora de São Paulo. Então, eu acabo viajando bastante, então isso é interessante, porque
Tenho a Suzano, por exemplo, Suzano Papel, hoje é meu cliente ali, a gente faz toda a parte, fizemos todo o programa de proteção contra quedas, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, fazendo a parte de capacitação. Essa semana, segunda e terça, eu estava fazendo uma capacitação para eles como supervisor competente em telhados. Montamos uma equipe multidisciplinar, com engenheiros, líderes de equipe e executante, para fazer trabalhos exclusivamente em telhados. Foram 2 dias de treinamento, vai ter mais um dia de prática agora, sim, mas de uma forma sensacional. Ficou muito legal o treinamento que a gente criou lá para telhado. Já que a gente entrou nesse assunto, era uma das perguntas que eu queria te fazer. Treinamento e capacitação, né? Hoje você detém aí um centro de treinamento, como você falou, já de 8 anos aí. A gente sabe que os treinamentos de NR35, depois que a norma surgiram, eles se popularizaram. Não vamos dizer bons ou ruins, mas eles são populares, né, hoje em dia. A gente, infelizmente, como tem tudo, tem o bom, também tem o ruim. Queria ouvir primeiro a sua opinião, né, referente a essas capacitações, como você enxerga, como as pessoas lidam com a NR35, porque assim, você vai dentro das empresas e normalmente dentro das empresas alguém já teve um treinamento de 35, que a gente sabe que é apresentar produto e mostrar nó. E, na realidade, eu queria saber um pouco da sua metodologia de trabalho, como que ou pessoa competente, né, e como você enxerga essa parte de treinamento e capacitação. Legal. Quando a norma foi publicada em 2012, ela tinha 6 meses para as pessoas se adequarem para a norma e 1 ano para se adequar em treinamento. Então, por que primeiro você se adequa à norma e depois treinamento? Porque primeiro você vai criar sistemas, ancoragem, equipamento e depois você treina de como usar os equipamentos, como você ajustou, né? Mas o que mais aconteceu? Treinamento. Então, quando a norma foi publicada, o que tinha de treinamento rodando, o pessoal vendendo treinamento de supervisor, treinamento de não sei o quê, mas ninguém estava adequado à norma. Então, assim, o pessoal, foi isso que entrou, que você falou, ensinando a dar nó em corda, ensinando a fazer rapel, ensinando a descer um monte de coisa. Resgate. Né? Um treinamento de 8 horas com resgate. Exato. Primeiro socorro, ensinando a fazer manobras, tudo. Que não é a realidade, né? Sim. Então eu sempre falo, o treinamento ele tem que ser voltado para a realidade da empresa, não é para a realidade do instrutor, né? Então eu vejo instrutores bombeiros que são ótimos profissionais, mas tem a realidade bombeiro. Sim. Tem instrutores que são alpinistas industriais, que fazem toda a parte de descida em acesso por corda, tem um trabalho muito bom com acesso por corda, mas não é a realidade da empresa. Então, você tem que direcionar o treinamento para a realidade da empresa. Então, como eu costumo trabalhar com treinamento? O que eu penso sobre capacitação? Conscientização é a parte primordial para você pensar em qualquer tipo de treinamento. Se eu chegar e falar muito, porque a norma manda você fazer isso, a norma manda fazer aquilo, o que vai entrar na cabeça do cara? Quem é a norma? Eu não conheço a norma, entendeu? Então, quem fica me mandando fazer as coisas... Então, nem meu marido, nem minha esposa manda em mim, por que a norma vai mandar em mim? Então, eu acho que o adulto não pode se trabalhar em cima da norma. Eu sempre falo, por que você utiliza o farol ligado durante o dia? O pessoal me fala, porque senão eu vou tomar multa. Aí eu brinco, é errado. Você tem que usar o farol durante o dia para você ser visto, para você se proteger, para você não atropelar ninguém e não sofrer um acidente, né? Então, quando a gente fala em proteção contra quedas... A cultura do brasileiro é de punição, né? Punição. Em relação a qualquer tipo de legislação, né? Se ele não for punido, ele faz porque já automaticamente ele é punido por alguma coisa se não fizer. Exato. Mas a gente não tem conscientização básica, né? Nem nas escolas. Nem exato. O pessoal acha que, tipo assim, a forma de educar, eu acho que nós temos que melhorar, né? Quando a gente fala em segurança do trabalho, né? Então, no Brasil, a gente não tem uma norma que fala sobre treinamento, né? Então, as normas falam o que você entregar de conteúdo, mas não como treinar, né? Então, eu uso como base nos meus treinamentos a ANSI Z490.1, que é uma norma americana para capacitação, entrega de treinamento de segurança, um estudo da Universidade da Califórnia sobre entrega de treinamento de segurança e os princípios básicos de andragogias que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Mas eu brinco que eu tenho a minha metodologia própria de ensino. Eu acho que a interação entre aluno e instrutor é muito importante. Porque se só o instrutor falar,
o treinamento fica de via única. E até porque nesse treinamento, a gente sabe disso, a vivência do colaborador é muito importante para nós, né? Exatamente. Porque a gente está aqui sentado na cadeira, na frente do computador. Até mesmo o instrutor, ele faz a demonstração ali no centro, mas ele não vivencia aquela atividade, né? E quando a gente fez esse treinamento de supervisor competente em telhado, nessa semana agora, a importância do usuário final no treinamento foi super importante. Então, uma hora técnica virou para mim e falou, mas eu não sabia que vocês faziam dessa forma. Eu falei assim, não, a gente faz dessa forma. Então, a participação do usuário é importante. Então, a troca, você ouvir, é importante. Então, eu sempre, nos meus treinamentos, você já fez o treinamento comigo, eu pego itens da norma e trato ela de forma aleatória no curso de pessoa competente. Eu não sigo item 35.1 da norma, diz isso, 35.2 isso. Eu vou numa forma lógica. E assuntos que são mais polêmicos, ou que a pessoa tem dificuldade em entender o que a norma está dizendo, eu sempre paro e falo, e põe a mão e falo, explica para mim o que está querendo dizer esse item da norma. Então eu peço para os alunos traduzirem para mim o que está escrito lá. E aí nessa hora você vê que cada um fala de uma forma. Uma interpretação não diferente. Tem uma interpretação única, né? Então eu procuro ouvir e aí depois falar, então isso aqui, legal. Mas o que ela quer dizer é isso, isso. Né, com base na minha experiência, com base no que as pessoas que eu conheço, né, o Gianfranco, as pessoas que me ajudaram a criar minha formação também. Então eu brinco, não tem pergunta da norma que eu não consiga responder, não tem aplicação da norma que a gente não consiga responder. E aí você me perguntou, né, dos treinamentos, dos cursos. Então hoje eu basicamente faço 2 treinamentos, né, constantes e um novo que eu vou lançar agora. Um treinamento de pessoa competente. Esse treinamento é voltado para técnicos e engenheiros de segurança. É um curso de gestão. Então, é um curso voltado para quem vai implementar a NR35. Quem vai fazer uma análise de risco, quem vai selecionar o sistema de proteção individual contra quedas. Então, acho que esse é o objetivo grande do pessoa competente, né? E nele eu incluo a formação, que é o PIC, que é o Programa Instrutor Competente. Então, no primeiro dia, eu sempre trabalho na parte dessa metodologia. Aqui na descrição, aqui embaixo, eu vou deixar todas as redes do Fábio, o site dele, tudo, o WhatsApp, enfim, para vocês também que se interessarem pelo curso de pessoa competente, engenheiros e técnicos aí, é um curso muito produtivo para a sua carreira mesmo, tá, pessoal? É um curso que vai te agregar muito valor, assim, tanto profissionalmente, quanto para a empresa que você está no segmento hoje, tá? É um curso muito bom, eu já fiz esse curso, conheço muitas pessoas de mercado que já fizeram também, e assim, curso de abrir portas, né? É bem bacana. Eu fiz, às vezes a gente fala, né? Quem sou eu para falar do curso? Mas como eu já fiz, eu sei quão bom ele é. Então vale a pena indicar. Então vai estar aí na descrição embaixo. Clica lá, o Fábio passa depois os valores para vocês também. E lembrando que a gente tem essa parceria agora também, né? Para os caras que são clientes nossos da Atenas aqui, os nossos distribuidores e revendedores têm custos bem diferenciados para conseguir trazer os seus clientes lá para dentro do centro, tá? Legal, é só falar que é cliente da Atenas, tem um desconto especial, tem uma condição diferenciada assim, para os clientes da Atenas. Acho que a parceria vai rodar muito bem com certeza. Já tá, cara. O que a gente já teve de feedback positivo? A gente está fazendo aí um treinamento de vendedor competente, né? Que é um treinamento voltado à parte comercial. A gente está capacitando todos os nossos representantes, vendedores, e agora a gente está abrindo para os nossos clientes também. E o nosso feedback foi positivo demais. Porque é que eu falo, o engenheiro técnico, ele já tem também aquela visão limitada. O nosso vendedor também, porque ele está acostumado a ver cinta abaixo, trava-queda. Ele não consegue levantar a cabeça e enxergar situações diversas de trabalho em altura, né? E a partir do momento que ele consegue se permitir aí num treinamento desse, a cabeça dele abre. Ele começa a olhar uma escada marinheiro, ele começa a ver onde falta um ponto de ancoragem, e é essa visão que a gente precisa dar, né, pro pessoal. E aí o pessoal me pergunta, Fábio, mas de onde você criou, né, o PVC, né, o Programa Vendedor Competente, né? Nesse tempo todo que eu trabalhei na Proticap, como gerente de produto, gerente de negócio, Proticap tinha os representantes, tinha os vendedores técnicos. Então, para detecção de gases, para equipamento autônomo, para proteção contra quedas, eu fazia a capacitação dessas pessoas. Então, eu já estou acostumado há muito tempo a treinar vendedor. Então, eu sei o que o cliente precisa, eu sei quais são os anseios do cliente, o que ele precisa entender. Então, qual é o limite do vendedor? Então, a ideia do Programa Vendedor Competente, eu acho que os distribuidores, aí, representantes da Atenas, vão gostar mesmo,
é que a gente apresenta como chegar no cliente para vender produto técnico, que é diferente de você vender um óculos, você vender uma luva, não que não seja menos importante, entendeu? Mas é diferente, você tem que ter mais técnica para poder vender, você tem que conhecer mais do produto. Sem dúvida, sem dúvida. Então nós estamos com o programa a pessoa competente, o vendedor competente, e aí o pessoa autorizada. A pessoa autorizada é o usuário final. Tá. Né? Então eu tenho treinamento de usuário final para NR35, 8 horas, para resgate, e para o espaço confinado, de 8, de 16 e 40 horas. E aí nesse treinamento que eu acho que é o grande diferencial, porque enquanto todo mundo vai falando norma, seguindo o escopo direitinho da norma, eu tenho todos os itens da norma, eu vou seguir porque é mandatório, mas eu falo que os 4 primeiros capítulos é voltado para conscientização. Né? Então eu estava dando um treinamento na United, eu fiz 12 turmas agora nos últimos 20 dias aí para a United, para mecânico de avião. Então assim, mecânico de avião tem 25 anos de experiência, 20 anos de experiência, 30 anos de experiência. Então eles estão acostumados a trabalhar em altura, eles sabem. Só que eu precisava dar essa levantada no que é trabalho em altura, né? Na importância do trabalho deles fazer com segurança, né? Então a conscientização, quando se fala em proteção contra quedas, ela é fundamental. Porque se eles entendem a importância da proteção, a importância da análise de risco antes de subir, eu te garanto, ele não vai subir se o equipamento não estiver seguro. Sim. Ele não vai subir se a atividade não estiver segura. Então, o técnico ganha com isso, a empresa ganha com isso, porque o cara não vai fazer coisa errada. É isso aí. E assim, você falou de uma grande empresa, está falando de uma empresa com profissionais qualificados, né? Mas se você estender isso também você precisa começar a estender isso para os outros ramos. A gente pega a construção civil, parte de telecom, são públicos mais difíceis, vamos colocar assim, né? Uhum. Tem um número de funcionários também muito maior, né? Se pegar uma construção civil grande hoje, 2, 3 mil funcionários é obra pequena, é considerado obra pequena. E essa conscientização é diferente. A gente fala isso porque a Atenas está nesse ramo, começou na construção civil, no atendimento. Uhum. E quando a gente fala de treinamento para esse público, é difícil. É difícil. São bem... eles não são receptivos a ponto de você estar explicando para ele. E, assim, não tinha nada, né? Eles não usavam nada. Uhum. Parece que você está impondo alguma coisa na qual ele vai perder tempo, é desconfortável, é ruim, eu perco tempo aqui, eu poderia estar trabalhando. Então, é difícil, a gente sabe que é difícil. E aí que entra a importância da conscientização. Sem dúvida. Porque se ele entende, eu falo, treinamento até para o pessoal falar, não, a construção é difícil, é muito mais difícil, a telecom é difícil de você educar. Não é. Se você souber trabalhar com esse público e você trazer essas pessoas do seu lado, eles vão entender. Isso que acontece também, o cara que está multiplicando aquele treinamento, ele tem um treinamento muito apelativo, imagens muito fortes, ele fala mais de óbito do que propriamente de proteção. Então, eu acho que não é essa pega, não dá para você chegar no cara desse jeito. Obviamente, você vai impactar o cara, você mostrar lá uma imagem de um cara que fraturou alguma coisa, que caiu, é impactante. Mas será que ele vai ficar com medo da atividade? Ele não vai entender. E o medo você esquece, né? Exatamente. Então, ele acaba esquecendo. Eu, por exemplo, quando eu vejo isso, eu apago da minha cabeça, entendeu? Então, às vezes o pessoal coloca no grupo e eu começo, o que é isso, cara? Pra que isso, entendeu? Então, eu falo, nos meus treinamentos tem uma cena trágica, que é um castor que a árvore cai em cima dele, mas é uma montagem, entendeu? Então, não tem nenhuma cena de morte, não, porque eu acho que não funciona. Sim. Impacta na hora, mas a pessoa acaba esquecendo aquilo. Tô até com o Fernando fazendo, o Fernando tá aí atrás das câmeras, tô fazendo com o Fernando agora, a gente vai lançar um vídeo novo no canal, a gente vai estar reagindo aos vídeos que a gente recebe no WhatsApp. Então, a partir da semana que vem, a gente já tem uns aí para sair. Mas eu tô tentando reduzir o vídeo ao máximo sem mostrar a tragédia. Mas a ideia é que a gente consiga mostrar ali, acontecer um acidente de trabalho ou tá trabalhando irregular e mostrar o que pode ser feito naquela situação. E aí, o Fernando, que não é dessa área, o negócio dele é filmagem, né? Ele começou a ver os vídeos, ele, caraca, não é possível que aconteceu isso. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? E eu recebo todo dia, pelo menos. Então, eu tenho um bom acervo aí, um acervo para mandar para você. Legal, manda sim que a gente vai começar a fazer. E dá para fazer não só de vídeo, dá para fazer de inspeção de equipamento. Você tem um monte de coisa que você fala assim, como assim alguém faz isso? E filma ainda, né? O mais engraçado, eu mostrei um para ele, aquele que o cara grita da Telecom,
que ele tá pendurado, né? Ele tá suspenso pelo talabarte. Eu falo, meu Deus do céu, ele deve ter uns 50, 60 metros para baixo dele ali. E tá ali achando que tá tudo bem, né? E exatamente, achando que tá tudo bem. Mas fazer é o Brasil que a gente vive e a gente tá tentando fazer a nossa parte, né? Que é mudar essa realidade. Queria entrar agora em algumas perguntas que eu tenho, eu acredito que o meu público também tem essas dúvidas, e você, como um especialista de 35, vai saber nos responder. Uma das coisas que a gente recebe aqui de perguntas, principalmente pelo telefone ou até por e-mail, é como explicar para o colaborador a ZLQ, a Zona Livre de Queda. Tá, Felipe, beleza, eu como técnico, como engenheiro, eu sei o que é, mas como que eu consigo, de uma forma prática e fácil, explicar para aquele cara como que ele tem que trabalhar, onde ele tem que estar ancorado, para aquilo ali que está escrito no talabarte dele fazer valer. E eu sei que você tem uma explicação muito prática e rápida, e eu queria que você pontuasse isso para a gente. E essa história da ZLQ, ela é muito complicada. Eu brinco, eu levo meia hora para explicar para o usuário final e fico 3 horas explicando para o técnico engenheiro de segurança. Porque são diferentes, né? O que um tem que fazer, o que o outro tem que fazer, né? Então, o técnico engenheiro, a norma diz, considerar a zona livre de queda, né? Então, ela não fala respeitar a zona livre de queda. Então, o técnico já, sabe? Se eu não tiver 5,30, se eu não tiver 4,30, eu já não trabalho. E, às vezes o pessoal confunde, mas é 4,30 da onde? Abaixo dos pés? 5,35 da minha ancoragem? Mas se a minha ancoragem estiver para cima, para baixo? Então, o próprio técnico às vezes tem dificuldade de entender. Eu também tive muita dificuldade para entender, até que eu criei essa forma de ensinar. Então, primeira coisa que você entende, que a norma diz considerar a zona livre de queda e não respeitar a zona livre de queda, você já pensa, opa, na minha análise de risco, se eu tiver marcado que eu tenho 5,35, 4,30 no meu pictograma do meu talabarte, eu já tenho que pensar, esse é um ponto a ser considerado. Então, o que eu faço nos treinamentos para o usuário final, que é o nosso foco aqui da sua pergunta? Eu coloco um slide com um cara em cima do andaime, conectado na altura da cintura, e aí eu falo, ele tem 2 metros abaixo dos pés, ele está ancorado a 3,5 metros, com um talabarte de 1,30 m. E aí, o que vocês acham? Esse cara vai atingir o chão ou não? Aí muitos dizem, não, vai atingir. Não, não vai. Vai, não fica aquela coisa toda. E aí, para quem fala que sim, eu peço para explicar por quê. Do jeito dele. E eles explicam. Não, porque você tem lá o comprimento do talabarte, que é de 1,30 m. Aí você já tem a altura da pessoa, que é de 1,80 m, 1,70 m, então só aí já está chegando. E aí aí eles brincam, né? Tem um negócio lá que abre, lá o pacote que abre, que aí então vai atingir o chão. E aí a pessoa que fala que não, fala assim, não, mas não vai abrir ou vai abrir. Então o que eu falo para eles? Então eu mostro o que compõe a ZLQ. Então eu explico, a ZLQ é a distância segura entre o ponto de ancoragem e a obstrução mais próxima. Entendam isso. Então entre o meu ponto de ancoragem e a minha obstrução eu tenho que ter lá os 4,30, 5,30, 4,80, vai depender do fabricante. E então tá, então isso aqui é a ZLQ. Ok. O que compõe a ZLQ? E eu, sem mostrar no slide, eu vou falando para eles, é 1,5 m entre a argola e o pé do usuário, que é a média do brasileiro, mais o tamanho do talabarte, aqui a gente está considerando quanto? 1,30. Deu quanto? Deu 2,80. O que mais que a gente sabe? Que o cinto vai esticar. Então, esqueci a palavra, mas ele vai estender. Ok? Sim. 30 centímetros no máximo. Então, deu 3,10. Sim. Legal. E aí o observador vai abrir. Então, aí eu mostro. Então, aí eu vou na realidade dele. Este equipamento que você está utilizando vai abrir 1,5 m, vai abrir 80 centímetros. Então, se eu tinha 30 centímetros, 40 centímetros disponível, já atingiu o chão. Então já atingiu o chão. Legal. O que eu tenho que fazer? Eles ficam olhando para a minha cara. A segunda pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu uso ou não uso equipamento de proteção? Aí alguns falam, não precisa. Já que eu vou atingir o chão, para que eu vou utilizar, né? Aí outros me falam, não, é melhor usar, porque... eu falei, é melhor usar, né? Porque é melhor quebrar os 2 tornozelos do que cair de cabeça e morrer. E a norma fala, né? Minimizar as consequências de uma queda. Então pelo menos já estou protegido. Pelo menos já está protegido. Mas aí eu falo, mas calma, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é não atingir o chão. Sim. Então, quais seriam as soluções? Primeira coisa que todos me respondem. Com técnica é um pouco mais difícil, mas o usuário final, conecta mais para cima. É a primeira coisa que eles falam, é só conectar para cima. Então, isso mesmo, conectou para cima, você diminuiu o fator de queda, que é um outro item a se considerar na análise de risco,
e você não vai atingir o chão. E se você não tiver um ponto de ancoragem acima da minha cabeça? Aí ele fica olhando para mim, dá para fazer uma restrição. Olha só, qualquer nível, eles vão falar a mesma coisa. Eu falo, como é que você faz uma restrição? Aí eles ficam pensando, conecta do outro lado. Sim. Então, em vez de você conectar aqui no andaime, conecta do outro lado. Então, você vai diminuir a minha distância de queda livre. Eu diminuindo a minha distância de queda livre, eu não atingo o chão. São duas coisas que a gente que pega muito aqui, né? Principalmente nas nossas dúvidas aqui aos nossos vendedores e técnicos. Primeiro de tudo, a parte do ABS, né? Na hora que o cara pega lá o talabarte, ele vê lá 5,35. Vixe, eu só posso trabalhar a 5,35. E aí também tem uma resistência muito grande quando é engenheiro e técnico de mudar o procedimento. Eu falo sempre para ele, mas qual que é o seu procedimento operacional? Não, mas meu procedimento operacional não te interessa. Falei, obviamente que me interessa, porque às vezes o equipamento, ele é limitado. Uhum. O equipamento serve para determinadas atividades diante daquilo. Eu não tenho como fazer com que o equipamento seja genérico para tudo, né? Então ele acha que o problema está no equipamento. Não, às vezes está na ancoragem, está no procedimento operacional dele, né? Então é corriqueiro. Aí você pergunta o procedimento. Não, mas eu não posso passar esse tipo de informação. Falei, então, eu preciso saber disso para poder te dar uma solução. Porque se você está condenando um equipamento que está próprio para outro, está pronto para a sua utilização, mas você está utilizando errado. Não, eu imagino, você acha que eu estou utilizando o equipamento errado? Eu sou técnico há não sei quanto tempo, mas às vezes você está usando errado. Às vezes uma modificação no seu procedimento operacional, você está mais seguro, né? Como mudar o ponto de ancoragem, colocar mais para cima, para o lado, fazer uma restrição. É simples, mais eficiente e às vezes por uma besteira, por uma resistência, você não quer mudar um procedimento operacional. E é isso que às vezes o pessoal não entende, né? A ZLQ, ela é para ser considerada. Então você vai pegar esse número e vai considerar. Com esse talabarte, eu vou atingir o chão? Vou, se eu estiver conectado aqui. Agora, se eu levar o ponto a alterar, já não vou atingir o chão. Sim. E não é fórmula mágica, entendeu, Felipe? Não é, eu estou falando, serve para tudo. Vai ter lugares que você não vai ter o ponto de ancoragem para cima, você não vai ter para o lado. Então, sim, aí você pensa em diminuir o comprimento do talabarte, você pensa em utilizar um trava-quedas retrátil compacto. Então, assim, não tem fórmula mágica. O grande segredo, quando a gente fala em trabalho em altura, chama-se análise de risco. E a norma, ela te dá tudo que você precisa considerar numa análise de risco. E lá na frente, quando ela fala em talabarte, ela vai falar assim, sempre que é aplicável, conectar o talabarte acima do elemento de conexão, de modo a restringir a queda livre e não atingir o chão. Então, eu elevei ou alterei, já estou considerando diminuir o fator de queda, não atingir o chão, ou restringir a minha queda livre. E muitas vezes também, pessoal, isso é uma novidade aí, aqui na Atenas a gente já faz isso há muito tempo, mas todos os fabricantes agora não é uma obrigação, mas os fabricantes, vamos colocar assim, o top 5 de fabricantes de proteção contra queda aí do Brasil, já estão liberando tabelas conforme o peso do usuário, tá? Então, mesmo que ele não te indique o peso exato, mas você vai ter uma porcentagem. Então, ali você vai ter os testes de 140, 100, 140, 80 e 60 quilos, tá? Então, ali você vai conseguir ter uma porcentagem em todos os fatores de queda de mais ou menos de como abre o ABS. Então, você consegue ter a indicação, obviamente, da ZLQ para você seguir, mas você sabe de quanto também vai ser essa porcentagem de abertura do ABS. Isso facilita depois aí a sua... E aí vem a questão de considerar a zona livre de queda. Então, mesmo que eu não tenha um ponto de ancoragem acima da minha cabeça ou atrás, mas se eu estiver conectado num fator de 1 ou menor do que 1, e o meu talabarte não abrir 1,5 metro, o meu absorvedor não abrir 1,5 metro e abrir 60 centímetros, opa, já não atingi o chão. E o grande objetivo, no final de tudo, vai ser não atingir o chão. O grande objetivo vai ser proteger o trabalhador. Então, peçam essa informação aí. Nem sempre vocês vão ter o cinto da Atenas, mas para quem tem os produtos da Atenas lá, a gente tem essa tabelinha também. Então, ajuda vocês aí a terem uma noção da abertura mediante ao peso corporal que você tem hoje, tá? Isso facilita bastante aí, até para você fazer uma análise um pouco mais assertiva, né, naquela atividade. E aí, só para finalizar esse assunto de zona livre de queda, né, a questão de trava-quedas, né? O pessoal sempre fala zona livre de queda do trava-quedas retrátil. Né? Então, se a gente pegar a norma,
Zona livre de queda não tem para trava-queda retrátil. Exatamente. Para trava-queda retrátil, ela fala qual é a distância segura abaixo dos pés. E é item da norma, nos Estados Unidos, não é? Aí ela fala, ó, abaixo dos pés você tem que ter respeitar os 30 graus, né, de angulação do trava-queda e ter essa quantidade. A gente trabalha com 3 metros aqui para ter uma segurança considerável. Falamos agora de equipamento Atenas, uma coisa que eu queria saber de sua opinião. A gente está até recentemente, segunda ou terça-feira, a Universidade SST, eles estão trabalho forte, aí estava assistindo a live deles, o Amazonas estava participando, e um dos temas que eu vi eles falando foi conjugação de equipamento. Por que eu quero trazer isso? Conjugação de equipamento para o fabricante. É maravilhoso, é excelente, mas a gente sabe que para o mercado, infelizmente, isso não é bom, a minha opinião referente a isso. E eu queria escutar a sua. O que você acha da conjugação dos equipamentos? Legal. Essa limitação, né, que a gente tem hoje. E é bom para o fabricante até a página 2, né? Porque vai chegar uma hora que você tem um cliente que tem muitos trava-quedas instalados, retráteis, e não vai querer trocar de cinto. Então você pega, por exemplo, vou falar do mundo offshore, que tem lá trava-quedas selados de 25, 30, 40, 50 mil reais instalados, não vai utilizar outro cinto que não seja da mesma marca que está lá, porque é conjugado. Sim. Agora, se você permitir que você tenha essa possibilidade de ter um equipamento de outra marca, por que não? Entendeu? Então, assim, eu sou muito sincero em falar. Eu sou contra a conjunção, o equipamento conjugado. Eu acho que não tem porquê. Eu acho que foi uma evolução boa, porque antes a gente não tinha nada, né? Exato. Mas agora... Mas eu acho que agora, já... Com a norma que nós temos, e é tudo testado de forma separada, você tem um Inmetro já, a requisito de avaliação de conformidade. Sim. Cada produto tem que ter seu Inmetro. Então, assim, você não vai ter um produto que não tenha uma certificação. Então, o Talabarte vai ter Inmetro, o Trava-Quedas vai ter Inmetro, o cinto vai ter Inmetro. Então, cabe ao técnico definir o que é melhor para eles, né? Sim. E aí o pessoal me fala, não, Fábio, mas a NR35 fala em compatibilidade de equipamentos. Então, eu também falo, peraí, compatibilidade não quer dizer que é da mesma marca. Porque às vezes equipamentos da mesma marca são incompatíveis. Sim, sim. O exemplo que eu sempre utilizo é, você tem uma linha de vida em cabo de aço. Na sua mão você tem um trava-quedas deslizante guiado em corda. E o seu cinto tem só argola dorsal. Os 3 elementos, mesmo sendo tudo Atenas, eles são incompatíveis, entendeu? Então, assim, eu acho que essa seleção cabe ao técnico, engenheiro, ou profissional de segurança do trabalho fazer. Eu acho que os fabricantes têm um pouco de receio, não sei se é medo disso, acho que de perder venda. Acho que a parte comercial, ela é um segundo ponto, né? Que a gente tem que discutir, obviamente, porque a gente é uma empresa, sobrevive de lucratividade, então a gente precisa disso. Mas eu acho que, assim, a gente tem que também parar um pouco de pensar em cinto, Talabarte, trava-queda e mostrar para o técnico, pro engenheiro, o serviço que vem por trás daquilo. Porque aí ele vai se sentir confiante e vai falar, pô, mas peraí, eu tenho um cara aqui que vem, me dá um treinamento capacitatório, manda para um bom centro de treinamento. Toda vez que eu peço, ele vem aqui. Eu não tenho por que usar de uma outra marca, sendo que ele tenha todo o portfólio de produto. Então, o serviço, eu acho que ele está muito mais atrelado do que só propriamente produto. A pessoa literalmente vai virar um vendedor de produto. Exato. E então, essa venda amarrada, você limita o cliente. E outra, cara, faz testes, né? Testa o seu cinto com o seu Talabarte, mostra... existem já testes agora distintos. Faz um teste mais agressivo para o seu produto. Capacita o seu produto para uma coisa melhor. Né? Deixa ele... não se limita à normativa que você segue. O que eu vejo bastante, Felipe, o próprio cliente, ele acha que o produto é testado em conjunto. Então ele fala, não, porque vende em conjunto porque ele é testado em conjunto. Não, eles são testados separados. Separadamente. Então essa informação de saber que eles são testados separados, o pessoal não tem. Então se você pegar para o consumidor final, ele vai falar, não, tem que usar junto porque é testado em conjunto. Não, eles são testados separados, sim, entendeu? Sim. Então assim, o pessoal vai falar, pô, você também, mas eu vou ser sincero. No meu CT, no meu centro de treinamento, eu tenho diversas marcas, você sabe disso. Então, eu tenho trava-queda de uma marca, eu tenho cinto de outra marca, e, para mim, eu deixo lá. O trava-queda está conectado, o cinto está ali direitinho, trabalho como backup. A única coisa que eu gosto de manter é cinto e Talabarte da mesma marca. Acho que isso eu deixo eu acho que funciona, é legal, entendeu? Mas trava-quedas eu acho que principalmente...
não E a tem gente porquê. tinha, querendo ou não, a gente teve essa vivência antigamente, né? Porque o trava-queda, ele tinha o seu CA particular, né? Aham. Ele era um item fora e isso ajudava bastante. E aí meio que a gente voltou para trás, né? A É. gente Então, mas conjugou aí, Felipe, era uma confusão também. também. Porque o C, Tinha que estar tinha conjugado o exato. CA, é isso aí. O Isso. CA, você tinha um CA para o trava-quedas, e o CA do trava-quedas ele falava para utilizar o cinto do CA Sim, tal. sim, era isso mesmo, era isso mesmo. Mas eu acho que a gente vai evoluir bastante nisso. Eu gostei da posição do Amazonas lá, porque ele tem uma marca por trás dele também. Aham. Eu já conversei com outras pessoas que também têm, né, são proprietários de outras marcas, diretores de marcas de altura, que também têm esse mesmo pensamento. Eu acredito que a gente evolua para isso sim. Três pessoas das últimas reuniões que tiveram que não concordaram concordaram. com isso. Mas o restante... Mas é porque tem muito trava-quedas no mercado. Exatamente. E aí para eles não quer é interessante. perder. E hoje, como muita gente entrou nesse ramo dos trava-quedas, né, oferecendo às vezes um serviço até melhor, eles não querem por conta disso. Mas eu acho que a gente vai evoluir para isso sim. O mercado está acordando para esse tipo de situação. E é o tipo da coisa, Felipe, que eu fico bravo. Não depende do fabricante definir isso. Então, o usuário tem que ir lá participar das reuniões. Isso é verdade. Só participa o fabricante, entendeu? A decisão vai ficar na mão deles, entendeu? Então, tiver reunião do CB, vai lá participar, tenta ajudar. Ou então, quando tiver consulta de norma, né, que tem um monte de consulta aí, e você vê que quase ninguém responde, então vai lá, consulta, fala, dá a sua opinião, para depois não reclamar. Ah, mas eu não concordo com isso. Legal, você não concorda, mas você opinou lá na norma? Não opinei, então sinto muito. É isso aí, tem que fazer mesmo. Uma outra coisa que eu queria falar contigo, eu sei que você está fazendo bastante isso, vi alguns projetinhos seus ali daqueles inventários. A gente teve recentemente a mudança da 35, da NR1, né, que entrou para todas as normativas e junto com isso a gente tem que fazer agora, mudou para melhor, né? Eu vi com bons olhos toda a mudança que teve dentro. Uma coisa ou outra ali que eu acho que não foi tão necessário, mas enfim, não vamos entrar nos méritos aqui, mas 90% do que foi feito foi muito positivo. E uma das questões que entram agora é o inventário e a classificação de risco dentro de um documento, né, formal e que vai facilitar a vida do técnico, do engenheiro e da empresa, mas que tem que ser feito por uma pessoa capacitada. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você enxerga disso daí. Essa foi uma coisa que é até interessante, porque eu faço programa de proteção desde 2016. Nunca vi ninguém fazendo no Brasil um programa de proteção contra quedas, né? Mas eu faço isso desde 2016. Então, o primeiro que eu fiz foi para a Bung, Açúcar e Álcool, usina Moema, lá em Urindiúva. E se você pegar o primeiro programa que eu fiz em 2016 e o último que eu entreguei agora para a Libes, mudou totalmente, né? Hoje você vai evoluindo e vai melhorando. Então, hoje, um cadastro que eu faço, ela tem 3 páginas. Porque a NR1, né, que vai entrar em vigor agora em janeiro de 22, era para entrar em agosto, mas vamos ter mais um tempo aí para janeiro de 22. Acabei, o som ali me atrapalhou. Desculpa aí, pessoal, tá com um probleminha de áudio fora aí, mas faz parte, vamos seguir em frente. O carro do ovo a R$30 não tem como não, não dá para competir com o ovo barato desse jeito. Não tem jeito. Bom, e aí esse que vai entrar em 2022, então eu já faço isso já há um bom tempo. Então, o que a NR1 está falando? Então tem o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o PGR, que é o Programa de Riscos, né? PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Faltou agora, eu me distraí mesmo com esse ovo aí, viu? E aí ele fala 2 pontos importantes. A primeira é para você fazer o inventário das atividades e uma classificação desses riscos. Então, o inventário é você pegar a atividade e saber como é que ela é feita, né? Então, como que você acessa, quanto tempo você acessa, e isso você tem que fazer ouvindo o funcionário, a pessoa que faz a atividade, né? E até hoje você vê PPRA, o pessoal fala lá, o técnico resolve fazer, contrata uma empresa e faz da cabeça deles. Não, é o usuário final. Então eu faço isso já há muito tempo e hoje ele tem a participação mesmo do usuário. Ele tem que falar como é que ele faz. Então a primeira página é o inventário, a segunda página a gente fala como é que está a atividade, se ela está aprovada ou se não está. E aí depois a gente entra com a classificação de risco. A classificação de risco que eu adotei, elas são 5 itens. Frequência, altura que ele está trabalhando, número de pessoas que estão sendo expostas,
Se usa ou não usa equipamento de proteção, a classificação, nossa, não vou lembrar tudo agora, Não, mas também é bastante coisa. é bastante coisa. Não vou Uma lembrar coisa tudo que de as cabeça. pessoas confundem também, né? Acham que, às vezes, assim, o fator de queda 2, né? É um risco 4, um risco máximo. Não. Às vezes não, porque Não. ele faz essa atividade uma vez no ano, né? É. A frequência é mais eu importante. falo, por exemplo, trabalhar em telhado, sempre vai ser esse risco de queda, Sim. fator de queda 2. Não tem Entendeu? Então o pessoal tem colocado o fator de queda, mas o fator de queda não é a parte mais importante. Eu sempre coloco o meio de acesso é a parte mais importante. Se ele está ou não está utilizando a hierarquia de proteção que eu queria lembrar, meio de acesso e hierarquia de proteção. Se o cara não usa equipamento de proteção individual, peso 15. Não, ele evita o trabalho em altura, o peso é 0. Sim. Elimina o risco, peso 1. Usa equipamento, peso 5, entendeu? Sim. Então isso é o que importa. E aí você vai dar a classificação de risco de baixo até extremo. Então, se você utiliza o equipamento de proteção individual, a tendência é que você consiga diminuir o risco. O pessoal que está fazendo o seu curso lá, você está mostrando esse tipo de... Mostrando e ensinando. Ensinando mostrando como de uma criar. forma... Exato. Legal. E aí, na última página, que é a terceira, aí eu trabalho em cima do meio de acesso de ancoragem. Legal. Então, se ela está ok ou se ela não está ok. Para aí, pessoal, mais uma coisa que é importante para você. Você vê, para um treinamento desse, você sair com pelo menos uma visão de como mostrar isso para sua empresa e como fazer isso também. Porque não é, eu já vi o seu deixa eu ver da Suzano lá. Um documento grande. Robusto, eu vi perto daquilo o databook de linha de vida, que é bem próximo da... Não é as mesmas informações, obviamente, mas de tanta informação que tem. O seu ali, eu vi, tem... Quantas páginas tem aqui? Umas 40, 50 páginas por baixo. Não, assim, acho que tem se até você mais, pegar né? o programa da Suzano, deu quase 400 páginas. Então, são assim... 3 pastas ali grandes. Então, é que você viu só um vi resumo. Vi o que eu deixo no centro de treinamento lá é um resuminho do treinamento da pasta. E aí, aproveitando essa parte de gestão, eu já estive conversando, eu já falei com você, mas não vou falar com quem eu vou fazer, mas eu vou falar o que eu vou fazer. Nós vamos lançar em setembro um curso que eu vou chamar de Administrador do Programa de Proteção. Legal. Então, esse curso ele vai ser de gestão de trabalho em altura e ele vai ser diretamente integrado com o PGR e o GRO. Então, a gente vai fazer um curso de gestão de trabalho em altura. Nesse curso, são 40 horas presenciais, vai ser no centro de treinamento, e depois a gente vai ter mentorias online. Então, a gente vai dar tarefas para as equipes, e aí eles vão fazer essa apresentação dessas tarefas para nós, e a gente vai dar essa mentoria. Show então, vai ser um grande amigo meu, que faz parte da norma, um cara aí muito bom. Então, só estou oficializando com ele isso. E aí, quando a gente tiver oficial... Primeira mão no podcast aí. O primeiro lugar que a gente vai publicar aí, vai falar, vai ser aqui no canal do YouTube da Atenas. Legal. Vamos fazer isso junto. Fábio, eu não quero te sugar muito, até porque eu quero que você volte aqui. O nosso podcast, pessoal, não é pra gente sugar tudo que nem entrevista lá no Danilo Gentili, o cara vai lá e fica 5 horas conversando. Eu quero falar de assuntos pontuais e eu queria, para fechar, a gente, dentro da NR35, a gente tem diversas atividades, né? Telecom, a indústria, a construção, e dentro dessas diversas atividades, a gente tem uma que chama Talude, que eu sei que você está bem presente nisso aí, porque as últimas empresas que você visitou têm problemas diversos com isso, né? Eu queria que você falasse, que eu vi que até que você tem algumas soluções já prontas para isso. Queria saber da sua opinião sobre o talude, que a gente sabe que é um risco, às vezes as pessoas não classificam como risco. Talude em rodovia, por exemplo, é uma coisa que é um risco altíssimo, tem muito acidente, ninguém fala nada, acontece muito, e dentro das empresas também. Queria ouvir um pouquinho de você disso daí, para a gente poder trazer para o pessoal específico nessa questão aí. Principalmente indústria, acho que tem muito, né? Tem muito, Isso aí é um assunto para 5 horas, né? Com certeza. Mas vamos falar uma coisa resumida. O que acontece com o talude, né? Quando a gente fala em plano inclinado? A primeira dúvida é trabalho em altura ou não é trabalho em altura? Há um risco de queda com diferença de nível maior do que 2 metros capaz de causar uma lesão? Na maioria dos casos, não. Então, eu não tenho como classificar talude como NR35, como trabalho em altura. Porque você está num plano inclinado que você não tem um risco de queda. E, em muitos casos, você vai aumentando esse ângulo e aí sim você vai aumentando esse risco. Chegando uma hora que você tem um talude, que você tem um risco de queda capaz de causar uma lesão. Okay? E aí vem a questão do acesso, que é o grande problema. Fábio, eu uso ancoragem para NR35, é acesso por corda, é trabalho em altura. Então, até o anexo 1 da 35, ela fala,
Trabalhos em planos inclinados tem que ser definido pela análise de risco, se é acesso por corda ou não. Tá? Então, em muitos casos, sim, vai ser acesso por corda. Em muitos casos, tomar cuidado para você classificar como acesso por corda. É o que eu estava conversando com você, um cliente que eu estava fazendo ontem. Não, vamos classificar tudo como acesso por corda. Show de bola, vamos vai fazer. Ter um jardineiro Exato, você vai conseguir ter um jardineiro, um cara ali que vai fazer essa manutenção no talude com treinamento N1, você vai ter que ter 2 ancoragens, então não vai ser uma linha de vida que você vai ter que instalar, você vai ter que instalar 2, uma para o acesso, que é o primário, e a outra para retenção de queda, que é o secundário. Então, não, mas aí eu dou a condição, o problema é da contratada. Eu falei assim, então, só que aí a contratada, ela vai te cobrar por isso. Com certeza. E aí o problema volta para você, que aí o problema é da contratante, porque você vai ter que pagar por isso. Então, será que vale a pena? Então, tomar muito cuidado. Então, em muitos casos, trabalhe com um trabalho posicionado. Né? Então, não é considerado acesso por corda, é um trabalho posicionado. E se o cara consegue ficar em pé, coloca, às vezes, que nem você falou da rodovia. Às vezes o cara pode sair rolando, caiu na rodovia. Exatamente. Opa, a gente não quer. Então coloca uma corda de segurança. Sim. Volta a repetir, não é trabalho em altura. Lá, não sei, lá embaixo, mas aqui em cima não é. Então não tem fórmula mágica. Cada atividade, cada talude, você tem que pegar ponto por ponto e definir. Primeiro, é trabalho em altura? Sim ou não? Segundo, tem um risco lá embaixo do talude, seja uma rodovia, um rio, um lago, né, ou uma pessoa trabalhando lá embaixo. E terceiro, eu consigo ficar em pé? Não, não consigo. Sozinho não. Eu preciso de um apoio. Trabalho posicionado. Não, só posicionado não dá. Eu fico suspenso pelo cinto. Então é anexo 1, acesso por corda. E é um trabalho que o risco de escorregar é muito grande, né? E não é tratado com a devida importância que tem, né? É um trabalho como qualquer outro. E tem que ter. E tem um risco muito grande. E aí a gente traz... Fábio, mas o talude você vai incluir ele aonde? NR1. Você tem um risco, você tem que mitigar esse risco. Pega a hierarquia de proteção e vai mitigar o risco. E a gente usa um pouco da 35 ali para ajudar. Exato. Né? Aí você vai usar o 35 como referência, né? Para uma resistência de ancoragem, para o primário e para o secundário, tudo direitinho. E outra coisa que eu achei interessante ontem, pessoal, separando acesso por corda de NR35. Aí o pessoal fala, não, porque é NR35 o acesso por corda. Eu falo, não, peraí. Acesso por corda é um meio de acesso que é um risco de queda. O risco de queda é NR35, para trabalhar em altura. Então, acesso por corda, anexo 1, faz parte da NR35. Não são coisas separadas, é a mesma coisa, entendeu? É isso aí. Eu estava conversando com um cliente recentemente, fiquei com uns 40, 50 minutos com ele. Ele tem aquele trabalho de balancinho, né? É muito comum na construção civil, é uma coisa muito antiga, mas que infelizmente todo mundo acha que é novo. E aí uma das coisas que ele me questionava era a utilização do talabarte no trava-queda. Então ele juntava um elemento no outro. Já falei para isso, você não pode fazer, tá errado. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, vou ser bem sincero com você. Hoje, essa atividade tem que ser acesso por corda. Você tem que vir fazendo a sua atividade de lá de cima, descendo por uma corda, com um backup e assim... mas isso eu vou ter que contratar alguém para fazer. Eu falei, isso. Infelizmente, a sua atividade ela já passou para ser mudada. Não existe mais balancinho, isso já está fora. Você utiliza ainda porque a empresa que você trabalha não se atualizou. Mas não é o equipamento que é limitado. Mais seguro. Não é o sistema mais seguro. Ele dá para fazer, né? Você pode conseguir utilizar, mas não é ainda. Então, mas sabe o que é o mais engraçado? Dá para fazer, mas o cara quer fazer com o cinto mais simples de todos, com o talabarte mais simples de todos, com o trava-quedas mais simples de todos. Ele quer o custo zero, entendeu? E o sistema de ancoragem dele lá em cima é um latão de 18 litros, cheio de cimento com ponto de ancoragem. E aí ele conversou comigo, um cara muito gente boa, e conversava, eu explicava para ele, ele rebatia, ele falou, eu entendi tudo, mas infelizmente essa não é a minha realidade. Eu falei, eu sei disso, mas infelizmente eu também não posso falar para você, faça isso que está certo, porque não dá, eu não tenho como te garantir que esse equipamento vai funcionar desse jeito. E aí o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o nosso podcast de hoje, né, era a questão dos kits, né, a gente falou do talude, né, então sim, vamos montar um kitzinho para talude, né, a gente pensou nisso, vai ter um pequeno descensor ali para fazer o trabalho posicionado, vai ter uma corda para poder segurar com trava-queda deslizante, um cinto apropriado e leve
para esse tipo de confortável para atividade. aquilo ali. Exato, Não, entendeu? dá E para aí fazer você com consegue tranquilidade. fazer. As ancoragens a gente consegue com o nosso amigo da 210 lá. Exato, E dá para entendeu? fazer uma coisa bacana pro pessoal aí, sim. Vamos pensar, com Tem um certeza. telhado, dá para fazer os kitzinhos para Sim, telhado, sim, entendeu? sim. Então, assim, aí eu vou trazer agora um pouquinho. Por que eu tô aqui, né? Porque eu acredito no que a Atenas está fazendo. Pô, cara, E obrigado. é isso que eu acho que por que eu tô aqui, por que eu acho que o que a Atenas está fazendo hoje, o que ela quer fazer no mercado, de evoluir e trazer novos produtos, novas tecnologias, cara, vocês vão sair na frente. Sair na frente Obrigado. não, mas vocês vão fazer algo que os pessoal já está parando e vocês vão fazer algo legal. Então vocês vão crescer muito e tem tudo para ter sucesso. Vocês vão poder contar com a minha Eu te parceria. agradeço, cara. Te agradeço mais uma vez pela presença. Espero que você volte aqui mais vezes. Com certeza. Com certeza vocês vão ver muito o Fábio aqui no nosso canal. A parceria HW Atenas está aí já. Então vocês vão ver muitos vídeos aí com o Fábio lá dando treinamento. E para você que quer conhecer um pouco mais, vou deixar no link da descrição, como eu falei para vocês, todos os vídeos que estão relacionados à HW. Vou deixar todas as redes sociais do Fábio. E para você que quer conhecer um pouco mais do trabalho dele, os cursos que ele dá, clica lá, é muito interessante, vale muito a pena para você que é engenheiro e é técnico, com certeza vai fazer um diferencial muito grande no seu currículo ter um curso desse cara aí, beleza? Agradeço vocês, o nosso primeiro podcast vai ser um sucesso com certeza, deixe seus comentários aí, pergunta quem vocês querem ver aqui, marca o arroba do cara lá, eu faço questão de convidá-los para ter muito podcast. Esse é o primeiro de muitos. Atenas mais uma vez saindo na frente, trazendo muito conhecimento para vocês. Um ótimo dia a todos e a gente se vê. Valeu. Valeu, Fabio. Obrigado. Valeu. Até mais.